O ex-governador e ex-senador pelo Paraná, Roberto Requião, tem externado sua indignação com a proposta de tornar oficial a remuneração da sobra de caixa dos bancos, prevista no projeto de lei 3.877, de autoria do senador petista Rogério Carvalho, que já tem relatório favorável da senadora Cátia Abreu, do PP de Tocantins. Para Requião, a iniciativa mostra que até políticos de esquerda continuam pretendendo turbinar um caminhão que já é extremamente poluente, já que mantém a economia brasileira à mercê da servidão financeira. Nessa entrevista ao EPET TV, Requião voltou a defender a União Nacional em torno de propostas progressistas, mas frisou que não será fazendo concessões ao neoliberalismo que atenderemos às demandas do povo trabalhador e da sociedade em geral. A venda de ativos foi decidida ainda na gestão petista de Aldemir Bendini na Petrobras. Este fato é desmoralizante para as forças progressistas que pretendem se unir contra a barbárie que está se instalando no país? Sem dúvida. E foi no governo Dilma que nós perdemos no Senado, por orientação do governo contra nós, a reprovação do projeto do Serra sobre o pré-sal. Nós tínhamos segurança absoluta de que venceríamos, derrubaríamos aquele dispositivo, mas veio uma ordem do Palácio, do Romero Jucá, do ministro das Minas e Energias, que era aquele rapaz, o Eduardo Braga, e, segundo nos consta, levaram alguns senadores ao gabinete do chefe da Casa Civil e nós perdemos, por poucos votos, mas perdemos no plenário por orientação do governo. Como avalia o projeto de lei 3.877 do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que já tem relatório favorável da senadora Cátia Abreu e oficializa a remuneração da sobra de caixa dos bancos a pretexto de ser uma ferramenta de controle da inflação e da dívida pública? Essa história do Banco Central com contas voluntárias dos banqueiros e instituições financeiras é terrível, porque tem pessoas que defendem tecnicamente. Olha, o Banco Central vai ficar mais ágil, ele vai ter mais poder. Mas o que é o Banco Central do Brasil? É um banco que cuida da moeda e do câmbio. Mas este banco, que vê as taxas e os juros de inflação, na taxa Selic e tudo mais, é comandado por indicados dos banqueiros. No governo do Lula, no governo da Dilma, no governo do Temer e agora nesse desgoverno do Bolsonaro. Então, nós estamos dando mais poder para o banco agir em favor do capital financeiro, como vem fazendo ao longo dos últimos anos, e em detrimento da população. Quando disseram outro dia que precisávamos pôr um duplo mandato no Banco Central, ele cuidasse da moeda e cuidasse também do pleno emprego, o Roberto Campos, neto do velho Roberto Campos, que é o presidente do banco, disse o seguinte: estamos cuidando disso, o liberalismo econômico vai cuidar de fornecer empregos no Brasil. E com essa história de fornecer emprego, acabaram com a aposentadoria, aumentaram a carga horária, diminuíram os salários e estão fazendo o diabo, inclusive vendendo a Petrobras. Então, estas ideias vêm embutidas nos nossos governos há muito tempo. No governo do PT também, o Meirelles era o ministro da Economia e foi o presidente do Banco Central. Depois tivemos Joaquim Levy e Nelson Barbosa, mais do mesmo. Então, o que nós estamos vendo com toda clareza é que este aumento de poder do Banco Central é o aumento de poder dos banqueiros contra a economia popular, o regime de pleno emprego, salários e venda clara, liquidação do patrimônio público, venda das empresas brasileiras como a Petrobras, a Eletrobras, Correios e tudo mais. Eu comparo isso de uma forma que eu acho que fica mais clara para todo mundo, da seguinte forma. O Banco Central é um caminhão que nós temos no Brasil, que está carregando cargas com grandes lucros para os seus proprietários, que são os banqueiros. Mas ele está poluindo o meio ambiente. Ele não tem um filtro para a emanação de gás, está poluindo muito. Daí aparece o Rogério Carvalho
líder da bancada do PT, e propõe o seguinte: não, vamos melhorar esse Banco Central. O Guedes dá pulos de alegria. Claro, temos que melhorar o Banco Central. O mundo está fazendo isso. O mundo do neoliberalismo que está falido no planeta Terra. E o que propõe o Rogério Carvalho? Vamos colocar nesse motor de 400 cavalos, que é propriedade dos banqueiros, um compressor. Vamos levantar isso para 600 cavalos. Dobra a poluição e aumenta a potência. É isso que eles estão fazendo. Eles estão aumentando a condição do Banco Central ferrar com a economia brasileira definitivamente. E com alguns artifícios muito espertos. Por exemplo, o mandato de 4 anos para o Banco Central está sendo proposto lá. Então, o Bolsonaro, no 3º ano de governo, nomeia os caras do Banco Central e o próximo presidente da República não vai fazer nada. E os candidatos que estão concordando com isso é porque não querem fazer nada. Eles estão se propondo a serem capitães do mato dos banqueiros para sacrificar, caçando em campo aberto os direitos do povo brasileiro e dos trabalhadores. A coisa fica muito clara. Não precisamos de discussão técnica. O Banco Central tem ferrado o Brasil e os banqueiros e os bancos estão tendo lucros simplesmente extraordinários no meio dessa pandemia em que milhares de empresas estão quebrando. Então não tem que haver discussão disso, é isso mesmo. Estão dando mais poder e o estranho é que isso parta da bancada do PT. E logo vem o apoio do Guedes e dos economistas da direita todas. Porque, você veja bem, nós vamos ter uma eleição presidencial pela frente. A mim, que se me dá quem seja o presidente, desde que assuma o compromisso do referendo revogatório das entregas que fizeram de empresas estratégicas para a retomada do desenvolvimento do Brasil, desde que se proponha a diminuir os poderes do Banco Central, acabar o domínio dos banqueiros sobre o Banco Central, desde que restabeleça uma política clara de geração de empregos e de bons salários e restabeleça a liberdade da comunicação, a liberdade da imprensa que não existe mais. A despesa com a dívida pública continua alta, mesmo com a queda da taxa básica de juros, Selic. Quem é o vilão dessa história? Hoje é a operação compromissada. Eles aplicam no Banco Central e adquirem letras do Tesouro. Então, daí, pelo menos no nível da Selic. E agora, com essa brincadeira, eles podem ou pagar mais que a Selic ou pagar menos. O Guedes hoje disse, olha, nós podemos forçar os bancos a pôr dinheiro no mercado para impulsionar o desenvolvimento. Nós podemos dizer que tem uma taxa zero. Não é verdade. O jogo deles é o jogo dos banqueiros, não é o jogo do povo. E precisa ser um político nacional muito despreparado para acreditar que o Banco Central, na mão dos banqueiros, vai obrigar os bancos a utilizar o seu dinheiro com prejuízo em alguns momentos. É safadeza pura ou ignorância córnea. E nós estamos vendo isso com tristeza. Vários economistas aparecem e dizem, não, o mundo inteiro tem sistemas semelhantes. O mundo inteiro está aluindo, quebrando, com situações terríveis que impedem o funcionamento do governo da Espanha, do governo da Alemanha, a Europa toda em crise, com essa independência absoluta do Banco Central. Eu lembro que lá atrás, uma das referências que eu tenho da história moderna, que é o Franklin Delano Roosevelt, brigou desesperadamente para impedir que o Banco Central americano fosse privatizado. E é da Citi Corporation, num acordo que ainda o presidente nomeia o presidente do Banco Central, mas trabalha a favor do sistema capitalista. E o capitalismo financeiro, além do capitalismo antigo, não privilegia de forma alguma a felicidade do povo, a vida dos trabalhadores. É a escravização dos povos, a escravização clara do Brasil. Por isso a minha indignação. Você lembra que na campanha o Haddad disse que era a favor do Banco Central independente e que queria uma meta fixa? Eles estão fazendo isso que disseram, mas isso é tão ruim quanto o Guedes. Agora, é evidente que este Banco Central, com essas medidas, inclusive essa conta de depósito remunerado,
vai diminuir o poder do Bolsonaro. Talvez quando ele quiser avançar com aquela política de criar um novo Bolsa Família com o valor dobrado do PT, eles vão dizer não. Mas, ao mesmo tempo que eles liquidam o Bolsonaro, e o Bolsonaro deve estar sonhando com isso para se reeleger, uma política populista, porque descolada das políticas de desenvolvimento, como, aliás, é o erro dos nossos governos anteriores. Políticas compensatórias sem preocupação com o desenvolvimento sustentável. Então, o Bolsonaro vai afundar, mas o poder dos bancos vai triplicar. E isto é extremamente claro. E os economistas, alguns de má fé, porque não são economistas, são operadores do capital financeiro, e outros porque aprenderam na USP a economia clássica e são numa espécie de devotos de um projeto econômico e ficam dentro da caixinha do Banco Central. Então, vamos dar mais poder ao Banco Central? Mais poder ao Banco Central significa menos poder para o Estado brasileiro. Hoje, para o Bolsonaro, amanhã, para qualquer tipo de governo, é o domínio definitivo do capital financeiro. É o Acordo de Washington. É a política geopolítica norte-americana. E isso é terrível. Eu vejo agora, não, mas o Ciro é contra. Bacana, o Ciro é contra, mas de repente o Mauro Benevides, que é o formulador da sua política econômica, não é? Não é esse Mauro Benevides? Apoia o projeto e nenhum parlamentar do PDT grita e se manifesta para barrar isso no Senado. Então, o que nós vemos? Todos eles, com o silêncio dos presidenciáveis, embora o Ciro tenha se pronunciado já claramente contra essa independência do Banco Central na mão dos banqueiros, estão fazendo o jogo e se propondo a serem, com políticas compensatórias, capitães do mato para amainar, para segurar a indignação popular contra a miséria em que o Brasil está entrando de cabeça na mão desses desvairados neoliberais. Liberalismo econômico ultrapassado, tolo, que já está destruindo o país e que não pode mais sobreviver no planeta Terra. Eu quero me formar aqui ao lado da opinião do Papa Francisco. Capital é bom quando monta uma fábrica, paga salários, eleva a tecnologia, garante aos trabalhadores acesso à saúde, à educação, mas o capital não pode governar o mundo. É bíblico. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon, na Bíblia, é uma palavra em hebraico, que não é nem outro Deus nem outro diabo, significa dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, não se pode servir ao Banco Central e ao país de um povo à procura da felicidade e de um regime econômico decente que garanta a fraternidade na convivência de todos nós. Como recebeu a notícia da reaproximação entre Lula e Ciro Gomes? Pode ser uma esperança para o campo progressista? Que se me dá, como eu tenho insistido, quem seja o presidente da República, desde que seja o homem do referendo revogatório, da criação de emprego, da recolocação do Brasil no concerto das nações como uma posição soberana, que libere a imprensa e que possibilite, então, num espaço democrático, os partidos fazerem as suas propostas. Agora, como está, é impossível que eu contenha a minha indignação. Após a crise financeira de 2008, ficou evidente que a China tomou o caminho totalmente oposto ao escolhido pelo Ocidente, obtendo melhores resultados. Que lição podemos aprender com o gigante asiático? O Estado tem que ser o condutor da economia com um projeto de soberania nacional e de desenvolvimento. Agora, que se me dá que isso seja operado por um grupo privado, uma associação, uma ONG, uma cooperativa, mas tem que seguir o caminho que interessa ao conjunto da população. É o que a China faz. Ela descentralizou a operação. Que me importa a propriedade do tanque e da tábua de lavar roupa de uma valorosa senhora lavadeira? Não vamos discutir essas bobagens, mas o país tem que se submeter ao interesse do seu povo, não ao de 3 bancos, Itaú, Santander e Bradesco, com o Guedes
uma espécie de operador do mercado financeiro, comandando esse processo, vendendo ativos públicos, vendendo a Petrobras, fazendo que o combustível seja vinculado ao preço internacional do dólar, quando nós tiramos da nossa terra, do nosso espaço submarino e refinamos nas nossas refinarias. Diminuíram a produção das refinarias, estão traindo o Brasil. E eu digo a você, com pureza d'alma, que quem apoia essas medidas ou é um canalha ou é completamente idiota. Eu joguei, Lessa, a minha carreira, o meu mandato, tudo defendendo o governo da Dilma, porque eu tinha certeza que, apesar de eu ter sido um crítico do Meirelles, do Joaquim Levy e dessa gente toda, era melhor, porque a base do PT é melhor, tem identidade com a população, tem líderes maravilhosos que eu admiro profundamente, e seria melhor do que a Ponte para o Futuro, que era uma canalice. Mas a Ponte para o Futuro parece que agora é a Bíblia da bancada federal do PT no Senado. Ou não é? Estou enganado? Me mostre isso na prática. Não adianta o Ciro dizer que é contra. Fazer 2 ou 3 blogs, aí, lives, e dizer que é contra. É claro, ele colocou com clareza, a análise dele foi perfeita. Mas quando a bancada dele não se manifesta, de nada vale a fé sem a obra. Como formar uma frente efetivamente ampla, nacionalista e democrática para derrotar o neoliberalismo se nossos principais líderes não são firmes em relação a esta questão tão importante? É uma frente de capitães do mato. Lembra o primeiro governo do Lula? Houve um acordo de governabilidade. Fernando Henrique tinha privatizado 63 empresas. Eu não sou fanático. E o meu credo também não é um credo equivocado. Muitas empresas nem precisavam ter existido, mas privatizar a Vale do Rio Doce e o acordo de sustentabilidade do governo passou por não questionar nada. Depois impediram a investigação do escândalo do Banestado e de outros bancos, a CC5, evitando que o Brasil recebesse o nome dos ladrões destinatários, fundamentalmente os ladrões que ganharam com as privatizações do Fernando Henrique e mandaram dinheiro para paraísos fiscais, para depois, através dos paraísos, investirem no Brasil, com o Banco Central comandado por seus interesses dos banqueiros. Outra vez? Não. Agora, eu não vou negar nunca o valor que eu vejo no Lula, na sua carreira, nas suas posições e tudo mais. E vejo que o Lula, depois da cadeia, tem outra cabeça. O Brasil tem feito críticas contraproducentes à China, que já provocaram desagradáveis incidentes diplomáticos. Nossa política externa não deveria ser mais pragmática e aproveitar para tirar vantagem do antagonismo Estados Unidos e China? O Jimmy Carter mandou uma carta para esse presidente que é primo do Pato Donald, né, o Donald Trump. E ele diz o seguinte: os Estados Unidos, nas últimas décadas, gastou qualquer coisa como 300 trilhões de dólares nas Forças Armadas. Esqueceu internamente a política de saúde, de ascensão social, de educação dos Estados Unidos. Por isso ele tem medo da China, que a China se aproveitou dos investimentos americanos que procuravam salários mais baixos, que não encontravam nos Estados Unidos, que havia um processo civilizatório mais avançado. O trabalhador chinês não tinha direito algum, não tinha sequer sindicato, mas, de repente, ficou encantado por arranjar um emprego fixo numa empresa americana. Ele garantia o seu almoço e o jantar da sua família. Então, eles entraram nisso, mas foram se apropriando da tecnologia empregada, não como o Brasil, que não fez nada, distribuiu dinheiro em políticas compensatórias positivas, mas não se incomodou com o desenvolvimento. A China não derrubou um presidente de um país qualquer no mundo. Os Estados Unidos levaram a guerra a 50 países para conseguir o controle da energia, dos minérios específicos necessários ao desenvolvimento moderno. E hoje tem medo da China, porque a China está crescendo economicamente de uma forma fantástica. A China criou trens-bala, a China informatizou e robotizou a sua produção industrial,
A China modificou a produção agrícola. Ela acabou com a agricultura familiar, trouxe o pessoal para a cidade e ampliou a produção, porque ela precisa comer, tem 1,5 bilhão de habitantes. Então, a China hoje disputa com os Estados Unidos sem ter invadido um país, derrubado um presidente, e disputa com vantagem. Nós precisamos de um projeto de desenvolvimento do Brasil, que dê uma olhada na nova política alemã. Como é que a Alemanha, em 30, saiu do desastre que estava depois da última guerra e do Tratado de Versalhes. Tem que dar uma olhada como Franklin Roosevelt tirou os Estados Unidos da crise junto com o Keynes e, de certa forma, se inspirando em ideias do Horace Greeley e Hjalmar Schacht, que foi o ministro da Alemanha. Como que a China saiu desse buraco, como o Japão saiu desse buraco. E vamos ver o que nos serve. Agora, nós precisamos de um projeto aristotelicamente meio e eficiente. Quais seriam as bases desse projeto e como torná-lo sustentável politicamente? Nós não podemos ter um projeto temerário, de covardia, que propõe uma aliança ampla com a direita. Nós não podemos ter um projeto temerário demais que vá muito à esquerda e que não tenha sustentação nos próximos anos. Nós precisamos, à moda do que gostava o nosso velho gênio da raça Guerreiro Ramos, de um projeto meio, de um projeto sustentável, que abra a perspectiva para o grande diálogo nacional, para a voz dos partidos com as suas propostas econômicas e tudo mais. Mas, acima de tudo, referendo revogatório, democracia restabelecida, posição do Brasil no Concerto das Nações com a força que nós tínhamos antes. Foi brilhante o governo do Lula na política externa. E esse cara que está aí é uma verdadeira besta emplumada, é um imbecil completo. E generais do nosso exército apoiam isso. Estão pensando no quê? Em dobrar o salário com empreguinhos públicos? Perderam aquela posição que o Geisel teve no passado. Combatia esse Geisel desesperadamente. Hoje eu olho para trás. O Geisel apoiava a Petrobras, apoiava a Vale do Rio Doce, criou a Escola de Engenharia do Exército. Autoritário, fascistão, mas no peito batia um coração brasileiro. Esses caras não têm mais identidade com o país. Eles estão num mundo globalizado. O sonho desses generais é assumirem um cargo de garçom ou de copeiro num quartel dos Estados Unidos. Não é possível que seja mais do que isso. Agora, nós temos que mudar isso com calma, com tranquilidade, mas me assusta quando o PT propõe este caminhão turbinado para poluir ainda mais a economia brasileira, na mão dos banqueiros. E não me venham com filigranas técnicas. As políticas anticíclicas adotadas nos anos 1930 estão sendo vendidas hoje como novidade, já que a maioria dos políticos demonstra um fraco conhecimento de economia. Como garantir que as estratégias progressistas não se descuidem em garantir a soberania nacional sobre as ferramentas de inclusão, geração de emprego e desenvolvimento? Nós dois estamos trabalhando para isso. A ferramenta que nós temos hoje é a internet. E eu aqui me emociono, me empolgo, mas eu não tenho a pretensão de dizer a você que eu estou certo e todo mundo está errado. Estou jogando uma opinião para a discussão do país, com sinceridade, com pureza de alma, com a experiência de uma vida inteira dedicada às mudanças e à defesa dos trabalhadores no Brasil. Como eu disse a você, a favor das classes populares desligadas das decisões do capital financeiro. Eu sou geneticamente parte dessa esquerda. O meu bisavô fundou o primeiro Partido Socialista do Brasil. O meu trisavô era o lugar-tenente do Frei Caneca na Revolução Federalista. O meu avô montou a primeira greve de ferroviários aqui no Paraná. E o meu pai era um médico que segunda, terça e quarta-feira trabalhava de graça para o pessoal da periferia. Só cobrava quinta e sexta. Você pode imaginar
que os ricos vinham na segunda, terça e quarta-feira no consultório dele. Mas ele achava que a sua medicina era uma missão a ser cumprida. Então, eu não tenho por que me perder como os políticos. Eu estou sem mandato. E daí? Eu continuo militando do mesmo jeito. O mandato não vai me colocar peias. E eu vejo que a tentativa da eleição dessa gente toda faz com que eles bajulem o Banco Central, os financistas, os grupos econômicos, e queiram o apoio financeiro, acesso à grande mídia, e perdem a pureza das reivindicações. Perdem a representatividade legítima do que precisa o Brasil. Eu espero que não seja assim, que isto mude. Mas quero uma aliança política com o que for mais viável deles todos, mas com uma proposta clara. Senão eu vou ser oposição, como foi oposição ao Meirelles, ao Joaquim Levy no Senado Federal. E depois joguei a minha carreira política na defesa da Dilma, porque a ponte para o futuro era a canalice definitiva. A burrice endógena, estrutural. O senhor é filiado ao MDB do Paraná. Avalia que a direção nacional do partido tem condições de dar uma guinada para o campo progressista? Eu fundei o PMDB no Paraná. Sou filiado número 1 do partido aqui. Mas estou completamente isolado. Agora, o que você acha que eu posso dizer do PT quando a sua liderança no Senado faz essa proposta para reforçar o Banco Central contra os interesses do povo brasileiro? Querem turbinar o caminhão poluente. E defendem isso. Mas isto é a política de continuidade da entrega do pré-sal, do apoio ao projeto do Serra. E outro dia me disseram, não, mas você veja, mesmo no governo da Dilma, que se defendeu tanto, já tinham cogitado essa conta remunerada no Banco Central. Mas iam cogitar o quê? Com o Meirelles, com o Joaquim Levy, com o Nelson Barbosa? É a mesma coisa. Embora o governo como um todo, como uma ideia, não seja a mesma coisa. O Lula foi uma modificação fantástica na política brasileira. Eu votei todas as vezes que ele foi candidato, independente do meu partido. Mas que aprendamos com isso e demos um passo à frente agora. Para recuar, não. Ciro Gomes, apesar de seu temperamento muitas vezes impulsivo, demonstra ter um bom conhecimento da teoria econômica. Acredita que ele possa ser importante na elaboração de um projeto de desenvolvimento? O Ciro tem algumas ideias muito boas. Expõe, mas suportado no que aliança com o DEM, conversa com o Roque, que me disseram que ele e o Haddad... O Haddad foi um puta ministro da educação, mas a cabeça econômica dele foi forjada na USP. Ele trabalha com o Márcio Lisboa, que foi um dos redatores da Ponte para o Futuro. Então, como diria a Clareta Petac, não nos venham de borzeguinhos ao leito. Essa medida da bancada do PT é a continuidade dos erros do Haddad na análise econômica e na proposta de soluções para o Brasil. Mas essa história de Banco Central independente e conta remunerada me causam abjeção.